Olá, bom dia. Estamos no ar com mais uma edição do Funcast, o podcast ou videocast da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, a FUNPEC, Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui com 3 convidados bem especiais que eu já vou apresentar para falar de um assunto bem curioso para você que está agora nos acompanhando, que é a medicina psicodélica. Isso mesmo, a gente vai explicar tudo sobre esse assunto, vai falar também sobre um curso, né, que os professores e pesquisadores, enfim, estão aqui para divulgar também sobre esse assunto, que tem um público-alvo específico, e eles vão também explicar sobre esse assunto. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar hoje sobre esse tema, e você já pode deixar o seu like aí, curtir, compartilhar com outras pessoas e também deixar o seu comentário, fazer sua pergunta ao longo do nosso videocast. Eu vou apresentar aqui nossos convidados hoje especiais. Vou começar pela Nicole Galvão, que está aqui do meu lado esquerdo, que é do Departamento de Fisiologia da UFRN. Seja bem-vinda, Nicole. Obrigada, Antônio. Obrigada à FUNPEC, ao FUNCast pelo convite. Espero que a gente faça uma conversa bem legal aqui, esclarecendo todas essas questões que você colocou. À nossa frente está Marcelo Falck, eu até perguntei a pronúncia, acertei, que é do Departamento de Medicina Clínica da UFRN. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. E aqui à minha frente, do lado esquerdo, está Lucas Maia, que é pesquisador do Instituto do Cérebro da UFRN. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, bom dia a todos e a todas. O assunto aqui, a gente já conversou com vocês, é sobre medicina psicodélica, e as pessoas ficaram até, quando eu postei lá no Instagram, ficaram perguntando o que é isso, né? Enfim, o que é que trata o assunto, e a gente já vai esclarecer aqui, detalhar bastante sobre isso. Eu vou convidar aqui Marcelo para iniciar essa conversa. Marcelo, explica pra gente o que é medicina psicodélica. Bom, a medicina psicodélica é um conjunto de estudos e aplicações de substâncias psicodélicas. Algumas a gente pode destacar aí como o LSD, o MDMA, a DMT, a ayahuasca, mescalina, com objetivos terapêuticos. Em geral, o foco se dá nas terapias para tratamento de transtornos mentais. Mas não é apenas a aplicação da substância, é também essa aplicação guarnecida de todo um acompanhamento, um preparo, uma sessão de dosagem e, posteriormente, sessões de suporte psicológico em alguns modelos diferentes que a gente pode discutir mais para frente, por exemplo, no modelo de integração da experiência. Então, a medicina psicodélica ela se propõe a um tratamento com o uso de substâncias psicodélicas, um tratamento multidisciplinar, que engloba desde os cuidados médicos aos cuidados em saúde mental, com psicólogos e uma equipe ampla. Nicole, inclusive, a gente já conversou com o Draulio aqui, né, nesse Funcast, a gente trouxe uma pesquisa a qual você faz parte. Também tem a ver com isso, né? Não é só vamos dizer assim, as drogas sintéticas, mas também as drogas naturais, enfim. É um assunto que eu acho que eu não tenho muita ciência sobre o assunto, mas eu acredito que é um estudo recente, né? Esses assuntos são recentes, em relação, principalmente aqui na UFRN, né? Olha, na verdade, a utilização de substâncias psicodélicas dentro da saúde mental, ela se dá há bastante tempo. Ela começou na década de 60, principalmente com o uso do LSD, de uma forma muito promissora. Só que veio toda a questão, né, da proibição dessas substâncias, porque devido ao uso abusivo e recreativo, elas foram proibidas. E aí, quando foram proibidas, lá na década de 60, as pesquisas também, né, tiveram um prejuízo, apesar de que nas pesquisas, né, sempre tiveram resultados promissores. E aí, há uma década e meia já, eu acredito, por volta disso aí, essas pesquisas, né, ganharam espaço novamente. E aí foi quando realmente o nosso grupo de pesquisa, a gente já está há quase 15 anos estudando psicodélicos para a saúde mental. Debutando. Então, a gente já vem há quase 15 anos, temos estudos com ayahuasca, DMT, né, que são realmente psicodélicos que a gente chama clássicos, são naturais, vindo de plantas aqui do Brasil. Mas aí começamos a expandir. A gente também agora está fazendo estudos com a ketamina, que é um anestésico. Existe um debate se é ou não psicodélico, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais Que é sobre utilizado isso. no tratamento combate à depressão. Combate à depressão. O psicodélico, ele é geralmente aplicado para transtornos de humor, depressão unipolar e bipolar, e relacionados ao estresse, principalmente o estresse pós-traumático. Então, também não é utilizado para todos os tipos de psicopatologia. Ao contrário, né, para alguns tipos, como a esquizofrenia, pessoas que têm transtorno psicótico, deve ser evitado. Lucas, a professora Nicole acabou de falar aqui que
é um assunto que já é antigo, passou um pouco tempo sem muito estudo por conta da proibição, voltou agora recentemente. Mas como é que está essa questão da aplicação mesmo, né? Tem que ter todo um cuidado, não é bem assim, não é qualquer paciente precisa ser assistido. Eu queria que você comentasse um pouquinho para as pessoas entenderem como é que é isso. Não é, por exemplo, usar o DMT, o LSD para qualquer pessoa, de qualquer forma, né? Tem todo um cuidado. Perfeito. Desde o início, nessas pesquisas dos anos 60, quando o LSD começou a ser testado, principalmente para pessoas com dependência de substâncias e, no caso do câncer também, pessoas em estágio terminal, que enfrentavam dificuldades relacionadas à depressão, ansiedade graves, essa terapia psicodélica, como veio a se chamar, ela começou a ser estruturada com um padrão, um protocolo padrão, constituído de 3 fases principais: a preparação, a sessão com a substância propriamente dita e a integração. Então, na preparação, é um processo terapêutico que também é feito no contexto de psicoterapia, em que os terapeutas buscam estabelecer um vínculo com a pessoa que vai passar por esse tratamento e que ela tenha todo tipo de informação necessário para estar preparada para a experiência, né? Isso faz com que ela possa lidar muito melhor durante a experiência, que não é uma experiência fácil, não é uma experiência simples, é uma experiência desafiadora, porque envolve um estado de consciência alterado em que, se a pessoa não está muito bem preparada, ela pode ter algum tipo de reação de ansiedade, que é um dos efeitos adversos mais graves. De forma geral, o tratamento, quando feito assim, ele é muito seguro. Em todos os estudos, as reações adversas mais graves envolvem isso, ansiedade, uma confusão, mas são transitórias e autorresolutivas, mas dependendo muito desse cuidado, né? Por isso que muitas vezes no uso recreativo, como se diz, essas reações de ansiedade podem escalonar para situações mais graves, como reações de pânico, reações psicóticas, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que esperar, não sabe como se preparar e não sabe como lidar com uma situação dessa de ansiedade. Bom, depois da experiência em si, a parte de integração em que esses mesmos terapeutas que já estavam cuidando dessa pessoa desde o início, para trabalhar tudo que emergiu nessa experiência em termos de conteúdos psicoemocionais, também é muito importante para que os benefícios se estendam ao longo do tempo. A gente sabe que existem vários estudos sobre vários tipos de drogas, mas no geral, o que é que a gente tem, Marcelo, assim, já de algo mais concreto, de resultados em relação... A gente citou alguns tipos aqui, mas o que é que a gente tem mais de concreto, recente aí, para trazer de novidade para o pessoal entender um pouco mais do quão é importante se estudar, se investir nessa área? Acho que 2 substâncias se destacam nesse sentido, viu, Antônio? A cetamina e a ecetamina, que seria uma parte dessa molécula, que já tem seu uso autorizado para humanos, inclusive no caso da ecetamina, seu uso já é autorizado pelo FDA e por outras agências regulatórias para o tratamento de depressão. Inclusive a Anvisa, inclusive no Brasil. FDA, Anvisa, inclusive. Então, talvez essa daí seja a substância já mais avançada, com evidências científicas sólidas, robustas e uso clínico. Aqui em Natal, inclusive, a gente já tem alguns locais onde isso é aplicado. No Brasil, também, uma série de cidades, isso daí já é um procedimento médico em que já bastante estabelecido. Ou melhor, talvez, em estabelecimento. Com relação à sua aplicação, né? Só para deixar um pouco mais prática a conversa, as pessoas que estão, por exemplo, assistindo, têm algum parente ou estão passando por esse momento, né, de depressão, que acho que é algo, vamos dizer assim, os casos que mais acontecem, que a gente tem mais ao nosso redor, né? Os profissionais da área já estão um pouco preparados para isso, eles ainda precisam de um pouco mais de preparação para essa situação, tanto que daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto do curso, que é justamente para preparar esses profissionais. Queria que você falasse um pouquinho, já que é um pouco da sua área da medicina. Bom, só para concluir, a segunda substância seria o MDMA, que a gente recentemente teve um segundo ensaio clínico de fase 3, já bastante avançado, feito nos Estados Unidos, e está aguardando agora a aprovação do seu uso para contexto clínico do TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, né? Mas agora, a respeito da cetamina ou da ecetamina, a minha visão é a seguinte: os profissionais, do ponto de vista médico, é uma substância de fácil manejo. Ela não tem maiores dificuldades, algum risco de uma hipertensão, alguns outros riscos, mas
bastante fácil manejo, algo que você aprende na faculdade a manejar. Uma substância que você usa, por exemplo, para algumas induções anestésicas, você usa, por exemplo, para rotinas de ventilação mecânica, para intubação orotraqueal. No caso, a gente está falando agora de um procedimento que não é utilizar essa substância na sua forma ou no seu uso seu uso original de mais de 50 anos atrás, que é casos anestésicos. A gente está falando agora para o tratamento de transtornos mentais. Isso daí exige alguns cuidados a mais. Nesse sentido, eu acho que a população médica em geral ainda não está tão habituada com isso, que ela abre um recorte novo na psiquiatria, que é a ideia não de um tratamento em que você toma a substância todos os dias em casa, o remédio que o médico te passa, o antidepressivo, a substância que for, toma todo dia em casa, volta dali um mês, ajusta a dose, etc. Não, a gente está falando aqui de um procedimento, uma intervenção. Então é feito uma intervenção com alteração da consciência, uma alteração profunda da consciência, que inclusive aparentemente isso talvez se correlacione com o desfecho terapêutico. Então, enquanto uma intervenção é necessário que existam, sim, os cuidados clínicos e etc., que a gente já sabe dominar com essa substância por conta do histórico de uso da medicina do ponto de vista anestésico, né? Mas envolvem uma série de outras complexidades. Por exemplo, um acompanhamento psicoterapêutico, um acolhimento, uma postura nessa sessão, onde a pessoa se torna vulnerável até certo ponto porque está com uma consciência alterada. Então, nesse sentido, eu acho que ainda é uma perspectiva nova na medicina e na psiquiatria em especial você trazer essa ideia de procedimento. Já é muito comum em várias áreas, várias especialidades. Você vai na cardiologia, você faz um procedimento cardíaco, um cateterismo. Você vai na dermatologia, você faz um procedimento de uma retirada de lesão, de uma biópsia. Mas na psiquiatria a gente ainda não tinha essa ideia de trabalhar com procedimentos. A gente trabalhava muito com medicina ambulatorial. Consulta, remédio em casa, retorno, ajuste. Agora a gente está propondo uma ideia de uma intervenção. Nesse sentido, a professora Nicole já há vários anos, né, e mais recentemente começou um novo braço muito interessante de um estudo com acetamina para depressão resistente, na qual talvez ela possa comentar melhor. Mas... Só para explicar melhor, a depressão resistente é uma depressão, enfim, que está um pouco mais avançada, enfim, no sentido mais grave, assim, para trazer mais para o popular. Isso, é uma depressão que é resistente ou refratária a tratamentos, né? Tem algumas definições, a mais aceita que seriam 2 tratamentos por tempo adequado, doses otimizadas, sem resposta eficiente. Então, um quadro mais avançado, de fato. Pode falar, Lucas. Eu acho que é importante acrescentar que, além de a equipe médico, profissional médico, a equipe de cuidados durante uma terapia psicodélica envolve outros profissionais, né? E aí a gente destaca o papel da equipe de psicologia, que é responsável por todo esse processo que eu falei antes, da preparação, do acompanhamento na sessão e da integração, junto também com o profissional médico. E a formação desses profissionais é muito escassa, principalmente no Brasil, na realidade na maior parte dos países. Aonde está mais desenvolvido é nos Estados Unidos e alguma coisa na Europa também, onde já existem cursos para formação, já existem formas dessas pessoas se capacitarem, porque não é trivial, elas não são treinadas para isso no seu curso de graduação. Vou fazer uma pergunta aqui, de curiosidade de jornalista. Existe um certo, não sei se a palavra é preconceito, mas existe uma resistência a esses tipos de tratamento na área da medicina, como um todo? Vocês encaram dessa maneira? Eu, particularmente, não tenho encontrado tanto estigma quando converso com os pares médicos. Sim. Eu achava que, talvez há alguns anos atrás, né, quando comecei a me interessar por esse assunto, estudei isso em Campinas, achava que a recepção seria mais difícil, mas pelo contrário, o que eu vejo na verdade são profissionais que estão batalhando no dia a dia com uma série de condições que eles não conseguem tratar. A depressão resistente, ela não é o raro, ela muitas vezes é a regra num consultório, porque os quadros mais simples às vezes nem chegam, são tratados na unidade básica de saúde e resolvidos lá. Então, uma boa parte da amostra que a gente tem de consultório são pacientes resistentes. As medicações já não funcionam, então eu vejo que com toda essa ciência que a gente tem promovido de alta qualidade, a comunidade médica tem aceitado muito bem esses tratamentos, baseado, evidentemente, nas evidências científicas que estão sendo fornecidas. Então, eu imaginaria que o estigma seria maior, mas eu acho que o quadro dos transtornos mentais, em termos mundiais, a gente já pode até chamar de uma pandemia de transtornos mentais, faz com que existam
interesse renascido, desperto em possibilidades novas. Nicole, é isso também que eu queria falar com você. Depois, a gente teve a pandemia que, enfim, se a gente estava passando por um mundo meio acelerado, teve que parar. Isso, e tínhamos vários problemas de transtornos mentais, isso já era bem falado antes da pandemia, mas a pandemia parece que acentuou ainda mais. E a gente vive esse pós-pandemia que a gente consegue enxergar e cada vez mais se torna normal. A gente vê casos... Eu posso falar assim, a minha visão que eu tenho é de que as pessoas tinham casos de depressão, mas agora isso ficou cada vez mais próximo e também nosso. Né? A ansiedade também, que era algo que a gente não sabe muito bem. Qual é a diferença de ansiedade, de nervosismo, de tensão naquele momento? As pessoas hoje têm um pouco mais de conhecimento sobre essa área. A pandemia nos mostrou isso. E eu queria que você falasse justamente isso. Esse pós-pandemia levantou ainda mais esse assunto, trouxe mais esse assunto à tona dos próprios profissionais da área da saúde para entender um pouco melhor. Como o Marcelo falou, os profissionais eles estão buscando caminhos porque já não existe mais tratamento. Então, assim, esse é um caminho do futuro? Primeiro, existe um dado, né, de estudos, realmente, estudos científicos, que mostra que após a pandemia houve cerca de 30% de aumento de transtornos de humor, ou seja, depressão, ansiedade. Então, existe realmente um aumento de prevalência, de incidência, e também as pessoas falam mais. O que é interessante falar mais, né? Porque os transtornos mentais sempre foram meio que rodeados de um tabu, de não ser doença, né? De ser preguiça, enfim, de alguns tipos de personalidade mal vista na nossa sociedade. E acho que a gente falar mais é muito importante, porque ajuda a buscar tratamento. Não são todas as pessoas que estão doentes que buscam tratamento. As pessoas que buscam tratamento, parte delas não recebem um tratamento correto. Quando recebe o tratamento correto, 30% não responde à medicação, e aí está dentro daquele termo que a gente diz que seria uma doença resistente, como a depressão resistente a tratamento. Veja que é muita gente. 30% das pessoas que buscam tratamento, recebem o tratamento correto... Uma porcentagem significativa. Não consegue responder. E aí é que começa, então, essa busca por novas terapias. E aí, quando você perguntou a questão do preconceito, a gente não pode, assim, dizer que não existe um preconceito, né? Que não é completo, mas eu concordo com o Marcelo quando ele traz essa questão de que é bem menos do que a gente espera. Eu acho que a questão da utilização da cannabis medicinal ajudou um pouco a quebrar essa barreira. E aí, quando você pensa que já teve essa quebra da barreira pela cannabis, que você tem muita gente precisando de tratamento, que as medicinas atuais funcionam parcialmente, então ela começa a ser mais aceita, essas terapias começam a ser mais aceitas. E aí, com relação à questão do profissional para ser treinado, tem um dado interessante. A Austrália foi o primeiro país do mundo a regularizar o uso de psicodélico dentro da saúde mental. Então, um psiquiatra hoje na Austrália já pode prescrever psilocibina, MDMA para estresse pós-traumático. Coisa que no Brasil ainda não. Ainda não. Na verdade, a Austrália foi pioneiro nisso aí. Existem alguns estados dos Estados Unidos, né? Alguns poucos, se eu não me engano, que lá tem uma legislação própria. A legislação lá é estadual, então alguns estados estão também, né, fizeram isso aí no final do ano passado para o começo desse ano. Mas é interessante, porque o que está acontecendo lá na Austrália é que, apesar de ser possível prescrever, não existem profissionais treinados para isso. Então, existe uma demanda enorme de formação de psiquiatras, de psicólogos, de enfermeiros, porque esse tipo de terapia ela não é feita de maneira residencial. E isso é também outro fato curioso, porque a substância aprovada pela Anvisa e pelo FDA para tratamento dessa depressão resistente é um spray nasal. E aí, né, quem está a gente em casa escutando pode pensar, é um spray nasal, então eu posso utilizar em casa. Não pode. Né? Apesar do risco relacionado à utilização dessa substância ser muito baixo, ela tem que ser administrada em ambiente clínico hospitalar. E aí você tem que ter um enfermeiro, você tem que ter os psiquiatras para administrar, tem que ter os psicólogos para fazer todo, como o Lucas colocou, a questão, né, do treinamento, o que é que você vai sentir, por que é que você está aqui, quais são os seus objetivos, e depois integrar isso tudo. Pois a gente compreende que a substância ela tem um papel muito importante, inclusive para a questão de neuroplasticidade, que é a formação de novas conexões no cérebro. Né? Nosso grupo foi pioneiro nessa questão de mostrar essa neuroplasticidade em resposta à ayahuasca. A gente vai estar falando sobre tudo isso no curso. A gente fala mais sobre o curso. A gente vai estar falando sobre tudo isso no curso. Então, assim, treinar essas pessoas é muito importante. Então, foi daí que veio a ideia de fazer o curso. Né? É uma demanda realmente que existe de psicólogos, né, de psiquiatras, de enfermeiros.
E aí surgiu a ideia de fazer o curso para não acontecer, a gente espera que não aconteça no Brasil o que está acontecendo na Austrália, ou seja, que chega um momento... É a liberação, mas não tem profissional preparado. Que vai ser possível, né, realizar a terapia, mas a gente não tem um pessoal treinado. E outros profissionais também, né? Por exemplo, muitas vezes a terapia é acompanhada de uma trilha sonora, uma trilha musical. Então, musicoterapeutas estão entrando no campo para fazer essa trilha de forma adequada. Capelães que trabalham com essa parte de lidar com o lado espiritual, visto que a Até experiência com animais muitas também, vezes, né? Tem assim, eu vejo também o pessoal tratamento com utilizando animais. Enfim, tem uma série de cachorros, de animais para cachorro, enfim, de cavalo às vezes também, enfim, são vários, os caminhos assim são vários, né? Acho que a gente tem que buscar estudar, se aprofundar, né? Como fazer cursos como esse, a pessoa da saúde, para poder achar uma saída, porque, por exemplo, para o jornalismo, eu vou falar aqui da minha área, a gente, quando faz uma matéria bacana, que faz uma denúncia, que a pessoa vai lá, a prefeitura vai lá e corrige aquele problema, é o nosso prazer. O nosso papel ali como jornalista está sendo bem feito. Para a área do profissional, é quando você vê um paciente que estava ali sem nenhum tipo de tratamento ou perspectiva de melhoria, e através de um tratamento como esse, consegue melhorar e dar qualidade de vida. Eu acho que é esse o pensamento, né, Marcelo? É isso mesmo. Nesse sentido, é muito gratificante essa oportunidade de estar trabalhando com pesquisa clínica, né? A gente poder aplicar em pacientes, em voluntários, ver a melhora deles. Porque existe ainda uma questão, como a professora Nicole bem colocou, no Brasil as substâncias, a maior parte delas, excetuando-se a acetamina e acetamina, elas são proscritas, elas ainda não podem ter o seu uso clínico num contexto geral, apenas o uso clínico experimental. Então, nesse sentido, é muito gratificante quando a gente pode atender o paciente, a gente ouve uma história de alguém que melhorou, a gente consegue acolher alguma demanda e dar um encaminhamento. Também no consultório, ou então em algumas práticas, junto com os alunos da universidade, não é incomum, não é exceção, você se deparar ali com um caso de, meu Deus, o que eu faço agora? Eu já esgotei aqui todo o arsenal terapêutico, farmacológico que tinha, ele não tem acessos, então é uma oportunidade muito boa estar vinculado a essas pesquisas para poder direcionar alguns desses casos angustiantes. Eu digo isso como profissional, mas outros colegas também têm sentido isso. Né? E algo, como a professora Nicole falou, que o Rio Grande do Norte, justamente a UFRN, é pioneira nessa questão. A gente está falando aqui de várias áreas, medicina, fisiologia, psicologia, né? E a UFRN, eu pelo menos vejo dessa maneira, que a UFRN é pioneira nisso e é muito importante para a Fundação estar apoiando essa questão, que é a Fundação de Apoio ao UFRN, da gente estar falando sobre isso, divulgar, né? Até falo para os professores como um todo da UFRN, né? Que é preciso não só estudar, investir em ciência, mas é preciso divulgar. É importante a divulgação científica. Eu sempre falo isso, até um carãozinho para o pessoal, para os professores. Eles se preocupam muito em estudar no laboratório, é importantíssimo, mas também é importante divulgar, porque a população precisa saber o que está sendo produzido, que existe esperança para esses tipos de pessoas que está com uma depressão resistida, com uma depressão mais grave, e é importante a gente falar sobre isso. Temos uma pergunta já aí no ar, vamos colocar aí, já está prontinha, vamos falar. A NY, não sei no nome dela, mas enfim, está lá com o NI. Existe alguma pesquisa em curso sobre o uso de psicodélicos em pessoas com TOC? Quem pode responder essa pergunta? Fica à vontade. Eu conheço algumas pesquisas um pouco mais antigas. No momento, eu ouvi sobre um estudo, salvo engano, que ia ser conduzido em Yale, um estudo ainda pequeno, inicial, usando, acho que, psilocibina para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Não sei porquê, mas nos últimos anos, há uns 5 anos atrás, era muito falado sobre a perspectiva do toque com os psicodélicos, o que tem vários sentidos, se você for pensar... Só explica um pouquinho para o pessoal o que é toque, assim, de maneira mais... Toque é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou a faceta obsessiva significa pensamentos intrusivos, pensamentos que invadem na sua cabeça contra a sua vontade, egodistônicos. O que é isso? Que significa que eu não quero que aqueles pensamentos invadam e eles invadem. Compulsivo é a faceta de quando a pessoa algumas vezes utiliza algum ritual, algum comportamento para tentar anular, aniquilar esses pensamentos que são angustiantes. Então, aí alguns exemplos clássicos, né? Se eu não fechar a porta 5 vezes e não conferir, o meu cachorro vai falecer. Se eu não
se eu falar essa palavra, vai acontecer uma coisa ruim Algumas comigo. pessoas ficam brincando, só para interromper, brincando com isso, mas é sério, né? Ah, isso é brincadeira, as pessoas riem. Tem muitos transtornos assim que a gente fala, mas as pessoas acham que é uma brincadeira, que é algo passageiro, mas isso pode se agravar e é preciso que a pessoa também tenha consciência disso. É tanto que essa pessoa fez essa pergunta, provavelmente deve conhecer alguém, ou sei ela, enfim, porque é algo que acaba crescendo, aumentando e a gente perde o controle, né? Tem casos, por exemplo, de pacientes que não conseguem sair de casa porque eles têm que realizar tantos rituais para saírem de casa que eles acabam ficando restritos. Prejudica o isolamento, prejudica a atividade laboral, acadêmica. Uma pessoa que fica então restrita em casa porque são tantos rituais que têm de ser realizados para saída e lá fora é tão desagradável que ele acaba ficando isolado. O que não é incomum, pacientes, é muito comum o toque de lavar as mãos, né? Sim. Diferente de quando a gente vai lavar as mãos, porque a gente tem um objetivo e a gente quer, porque eu não quero me pegar Se Covid, contaminar, etc. enfim, alguma Mas coisa. a lavagem de mão repetidas vezes, por muito tempo, etc., que a pessoa não quer, mas ela sente necessidade, ela tem uma compulsão em fazer, porque senão ela é muito angustiada com os pensamentos, isso daí pode ser um aspecto do toque. E então não é incomum você encontrar pessoas que já estão com a pele toda desgastada, a Desgastada. carne viva, né? Sim. Por conta de muitas lavagens, né? E de rituais que as pessoas precisam sempre fazer a mesma coisa, tem que colocar sempre o tênis do mesmo jeito, tem muita essa coisa, né? E assim, só para esclarecer as pessoas que estão assistindo a gente, isso para poder diagnosticar é preciso ter um acompanhamento, ter uma consulta, que às vezes a pessoa, eu sou muito organizado, é toque? Nem sempre, é apenas mania de organização, ou simplesmente você é organizado, é um perfil. Eu até queria falar um pouquinho com o Lucas sobre isso, que é da área de psicologia, né, Lucas? Só para... as pessoas têm um certo... acho que aumentou muito esse conhecimento sobre essa área, mas ao mesmo tempo tem uma certa resistência em procurar um profissional simplesmente para se consultar, para poder conversar, para ter um acompanhamento, né? Tem essa questão também que é interessante a gente observar, principalmente nos últimos anos. Sim, sem dúvida. Acho que isso tem melhorado bastante, né? Hoje em dia, falar que faz terapia não é tão estranho mais, né? Não quer dizer que eu sou louco. Você faz terapia? Você tá com algum problema? Não, todo mundo precisa de terapia vivendo na nossa sociedade hoje em dia. Os próprios psicólogos, né? Eles precisam fazer, né? Também. Com certeza. Todos. Com certeza. E nesse sentido, eu pensando na pergunta anterior, fiquei refletindo aqui um pouco sobre os mecanismos dessas substâncias, né? A nível tanto neurológico, cerebral, né? Mental, quanto psicológico. Porque muitas vezes os mecanismos e as causas dos transtornos mentais têm causas comuns, raízes comuns. Então, por exemplo, do que a gente já conhece a respeito desses mecanismos dos psicodélicos, que se aplicam a diferentes transtornos, tem muito a ver com certos padrões de funcionamento do cérebro e da mente que se tornam padrões disfuncionais. Por exemplo, o Marcelo estava comentando dessa questão do toque, em que a pessoa tem um tipo de pensamento repetitivo e ela não consegue sair desse... É como se o seu cérebro aprendesse um caminho, uma rota ali e sempre faz ele. Você não consegue fazer outro caminho. A depressão tem algo de semelhante. Por exemplo, os pensamentos ruminativos, que a pessoa está sempre pensando sobre pensamentos que trazem sentimentos ruins, negativos, levam a tristeza, etc. E o que se conhece um pouco sobre os psicodélicos é que eles abrem o leque de possibilidades de conexões cerebrais. E, a partir disso, ideias, pensamentos diferentes, caminhos diferentes podem em que acontecer. A pessoa pode experimentar e isso pode ter um impacto muito grande para ela. A gente fala assim, eu vejo, enfim, não sei se vocês vão me dizer isso, mas eu sempre vejo que as pessoas falam, a gente usa 15% da capacidade do cérebro, alguma coisa assim, uma porcentagem. A gente, de fato, isso existe, a gente com esses psicodélicos, a gente abre um precedente para investigar ou experimentar algo que a gente não experimentou, ou do tipo de buscar até tratamento em outras áreas, né? Que é um campo assim que eu acho que tem muito ainda a se avançar, a se estudar, né? Isso. É como se você fosse para o trabalho todo dia, você pegar sempre a mesma rua. Tivesse sempre, saísse no mesmo horário, pegasse a mesma rua. Mas esse não é o único caminho. E aquela rua que você vai é uma rua engarrafada, tem trânsito, tem buraco, mas foi a rua que você se acostumou aí. Né? E na hora e o paciente, quando ele tem, como os meninos colocaram aqui, esses transtornos, eles ficam com essa
não, só vou por essa rua, a única solução é essa, o meu pensamento é esse, é só assim que funciona. E aí essa substância acompanhada de uma psicoterapia, por isso que a psicoterapia é importante para auxiliar essa melhor compreensão, lhe dá uma alternativa de uma rua. A rua pode ser paralela, só que ela não estava sendo enxergada. Sim. Então, é isso que os psicodélicos trazem. Realmente, quando a gente tem estudos com pacientes que a gente faz o tratamento e eles fazem um exame de ressonância magnética, que é um exame que você observa o funcionamento do cérebro, e aí a gente percebe que antes da substância existe um padrão de funcionalidade e que quando você usa a substância, depois esse padrão conexões. aumenta muito mais. Então, ele se torna muito mais amplo. E aí a gente tem estudos tanto a nível de imagem quanto a nível de proteínas no sangue que demonstram isso também. Então é muito interessante e aí parece muito promissor mesmo. É um caminho que a gente está apenas, eu acho que, desbravando no início, né? Assim, como o muito Brasil no chegou no início. Brasil e encontrou os índios lá, ia ter muito a se desbravar. Tem pergunta aí, a gente vai mostrar, o pessoal está participando bastante. O Wigner está perguntando, tem algum procedimento para Alzheimer? Existe aí alguma novidade sobre o assunto? Se vocês pesquisam alguma coisa relacionada a isso? Tem outra também, a Jennifer perguntando, existe algum tratamento ou pesquisa em andamento com o uso de psicodélicos para esquizofrenia? Vamos primeiro perguntar se tiver alguma resposta, enfim, se não tiver também não tem problema, que assim, são vários, é um monte de assuntos, mas com relação ao Alzheimer, existe alguma coisa que vocês tenham conhecimento, ou com o uso de psicodélicos também? Bom, as indicações elas podem ser variadas, como o Lucas falou, várias condições. Tem um centro semelhante, né, que envolve essa rigidez de pensamento, também envolve, de alguma forma, uma redução de repertório, uma atrofia neuronal. Talvez nesse sentido o Alzheimer se encaixe. Então, as pesquisas nesse sentido ainda são muito iniciais. O que a gente tem de mais avançado no momento em termos de pesquisas, com indicações mais claras, são transtornos de estresse pós-traumáticos, transtornos do humor, adição, perturbações ou uma questão relacionada à finitude. Então, por A exemplo, esquizofrenia, ela tem alguma coisa relacionada? a É psicose, contraindicado, né? a esquizofrenia e a psicose é meio complicado, porque a maior parte dos estudos clínicos, inclusive a gente adota essa postura até o momento, baseado no conhecimento que a gente tem disponível, de contraindicar o uso de psicodélicos na esquizofrenia. Existe uma... Acho que a Nicole chegou até a comentar isso no início da nossa conversa, porque não é bem. Existe já vamos dizer assim, os resultados relacionados a isso, pelo estudo que já existe, prévio, que não é o mais indicado, não é isso? Então, assim, aqueles estudos da década de 60, muitos deles começaram a usar psicodélico como modelo de esquizofrenia, para poder entender a esquizofrenia. E a partir disso se entende que nesse momento, pode ser que a partir de mais estudos isso No mude, momento isso não... no momento não é indicado. Sim. Realmente, né, todos os estudos excluem e a gente diz que não é indicado de forma alguma. Com relação à questão do Alzheimer, como o Marcelo falou, existem alguns estudos com modelo animal, né, mas ainda não estudos clínicos, porque a partir do momento que a gente começa a provar que os psicodélicos eles podem criar novas células neuronais e novas conexões neuronais, isso poderia ser favorável, né, para a questão de doenças neurodegenerativas. Apenas um caminho, mas não tem Mas nada muito relacionado... no início, mais com modelo animal, né? Pouca evidência clínica. Inclusive, existem grupos nos Estados Unidos que estão criando novas moléculas em que eles pegam, por exemplo, um psicodélico. Fizeram isso com a ibogaína. Já tem estudos com vários psicodélicos, LSD, ibogaína, ayahuasca, mostrando esse potencial de gerar novas células neurais, neurogênese. Então pegaram ali a ibogaína, modificaram um pouco a molécula para ela não causar o efeito psicodélico, mas ainda ter esse efeito neurogênico. Então pode ser que no futuro também exista uma opção de uma terapia psicodélica, entre aspas. Na verdade, eles estão sendo denominados como psicoplastógenos, por essa capacidade de aumentar a plasticidade, a capacidade de se adaptar e gerar novas células. Mas sem o efeito psicodélico. Porque tem pessoas que não querem ter a experiência psicodélica. Ou tem medo, enfim, receio, essa coisa toda, né? Exato. Ou até no caso da esquizofrenia, pode ser uma aplicação. Exatamente. Porque não se deseja que, no caso da esquizofrenia, você tenha, potencialize, né, os sintomas psicóticos. Então, se você tem uma molécula dessa que traz outros benefícios e que não induz a questão né, dessa alteração de cognição, é uma área bem promissora. Inclusive, outro ponto importante é que muitos desses psicodélicos vêm se mostrando também que são anti-inflamatórios. Sim.
Inclusive, alguns estudos nossos mostram isso. Então, a gente pode ver no futuro uma aplicação para doenças inflamatórias, algumas relacionadas ou não à psiquiatria, como fibromialgia. E na hora que traz essas moléculas que eliminam, né, essa questão dessa alteração de consciência, a gente pode ter também uma aplicação bem ampla, quem sabe, aí no futuro, para a utilização de psicodélicos aí dentro de outras áreas da medicina, não só na psiquiatria. Vou fazer já uma perguntinha. Pode fazer. Eu ia complementar uma coisa, Nicole, fazendo um jabá. O grupo aqui de Natal, aí especialmente liderados pela professora Nicole e professor Draulio, eles têm algumas pesquisas que foram pioneiras no mundo. No caso, o primeiro estudo do mundo a testar a ayahuasca num modelo mais moderno de pesquisa clínica, né? E agora, mais recentemente, a gente fez o primeiro estudo da DMT pela via inalada, também nesse contexto clínico. Então, eu queria fazer esse jabá e falar um pouco mais sobre esses mecanismos dos psicodélicos do funcionamento. Então, vários estudos da professora Nicole e outros estudos também de outros grupos de cientistas no mundo mostram que esse fator neuroplástico, que aumenta a plasticidade neuronal, novas células, novas conexões, se repercute num aumento da plasticidade psíquica, um maior repertório de pensamentos, de possibilidades de pensamento. O fator anti-inflamatório, a gente tem visto hoje em dia que muitas condições mentais, muitos transtornos mentais, por exemplo, a depressão é uma condição inflamatória crônica do sistema nervoso central. Então a gente já começa a desenhar aí que possam existir vários mecanismos, vários deles inclusive sinérgicos, para o motivo dos psicodélicos estarem se mostrando tão eficientes nos tratamentos de alguns transtornos, né? Então, a questão inflamatória, a questão de neuro e psicoplasticidade, a própria ativação de alguns receptores que são muito implicados, não explicam por completo, mas parecem estar relacionados em algum nível com transtornos mentais, como é o caso do receptor de serotonina. Então, vários desses seriam vários argumentos para a gente pensar que essas terapias, por onde elas exerceriam seus efeitos terapêuticos, né? Pode completar. Eu acho que é importante também a gente ter a visão que são todos esses mecanismos ao mesmo tempo, né? Não reduzir, por exemplo, ao efeito neurogênese, porque a gente fala dessa opção de psicoplastórios que não induzem a experiência psicodélica. No entanto, a maior parte das evidências hoje mostra que a experiência psicodélica e os efeitos subjetivos dela, ou seja, o que a pessoa pensa quando ela está nessa experiência? Eu acho que até para as pessoas que estão vendo seja interessante saber, né? O que vai acontecer comigo nessa experiência? Muitas vezes a gente pode definir como um mergulho dentro de si mesmo, em que a pessoa vai revisitar a sua vida desde as vezes da infância, memórias esquecidas, traumas. Os traumas eles emergem com muita facilidade nesse estado alterado de consciência, por isso que muitas vezes o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático pode ser possível, porque naquele estado ela consegue reviver a experiência sem reagir com uma reação de medo e bloquear o acesso àquela experiência. Assim como diversas outras conteúdos emocionais em que ela pode ter a capacidade de trabalhar isso, né? Algumas pessoas, inclusive, chamam essa experiência de uma terapia, uma autoterapia. É como ter uma terapia... Existe um chavão, né, na área que é ter 10 anos de terapia em algumas horas. Então, tudo isso é muito importante. Não é apenas o efeito biológico. Deixa eu só complementar. Inclusive, tem um aluno meu, foi muito interessante, Lucas, trazer isso, porque enquanto existe uma área dentro da medicina que procura um pouquinho retirar essas alterações de consciência para poder atuar em alguns ramos, e que eu acho que é necessário também, por outro lado, é válido, né, também. Por outro lado, a questão dessas alterações de consciência também é muito importante. Agora, para alguns tipos também, né, de patologias. Tem um aluno meu, Kaique, o mestrado dele é justamente entender um pouquinho o quanto essa alteração de consciência durante a utilização da substância é importante para a resposta clínica. E a gente viu uma relação muito importante. Então, quanto maior essa alteração de consciência, melhor seria a resposta clínica. Então, eu vejo que existem possibilidades distintas, né, para patologias distintas. E só... Agora foi. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês estavam falando que o estudo se propõe
a parte de transtornos mentais, esses tipos de doença, mas já começa a ver que existem possibilidades para outras áreas, né, de doenças autoimunes, por exemplo, da fibromialgia, questão de inflamatória. E aí vem uma pergunta mesmo assim de que eu queria falar que cada um falasse um pouco como é que enquanto profissional, eu vejo aqui pessoas jovens, tá estudando algo que futuramente pode ser algo tão normal quanto tomar uma aspirina, né? E isso pode ter sido partido daqui, da UFRN, do Rio Grande do Norte, enquanto profissionais, como é para vocês, de repente, estar estudando algo, de repente descobre algo, comprova algo. Claro que a ciência não é de uma hora para outra, existem muitos anos de estudo, de investimento, de trabalho, mas o que a gente quer, a gente acredita, claro, que isso aconteça, é de que a gente consiga achar caminhos para esses tipos de doença através desses tratamentos. Eu queria ouvir de vocês, enquanto profissionais, como vocês se sentem fazendo parte de uma pesquisa, de estudos como esse, que daqui a alguns anos, se Deus quiser, vai trazer frutos e vai ser algo que vai ajudar bastante, algo que hoje talvez a gente não tenha nem noção que possa acontecer. Queria ouvir de cada um de vocês. Eu acho que o nosso empenho em ciência, e talvez o cientista brasileiro seja assim, não é retorno financeiro. A gente não faz isso por retorno financeiro porque não tem. Não tem. A gente faz isso muito claramente pensando no quanto a gente pode impactar positivamente outras pessoas, né? Então, justamente esse daí é o ponto que nos motiva, e eu acho que é muito justo que seja esse, a motivação do quanto a gente pode ter de impacto positivo na sociedade. Eu vejo que a gente está numa posição muito boa nesse momento, né? Aqui com um grupo muito bem formado, com diversos profissionais de diversas áreas, todos muito comprometidos com esse mesmo ideal, com esse mesmo objetivo. Então, a gente mira lá na frente, é o quanto isso daí pode trazer de impacto positivo para a sociedade, e não é no hoje. A recompensa que a gente tem não é no dia, não é no final do mês, né? Sim, é a longo prazo, investimento a longo prazo. Imediata. E eu acho que isso é o mais legal, na verdade. Trabalhar com um propósito faz com que tudo faça sentido. Quando você trabalha e o propósito é financeiro, talvez no primeiro ano é legal ter um dinheiro, mas depois qualquer Passa, graça. é passageiro. Perde a graça. É muito gratificante, porque como a gente trabalha com pacientes mais graves, então, para você ter uma noção, a média de doença dos nossos pacientes de 7, 10 anos de tratamento sem resposta. E, enfim, depois, no final do protocolo, às vezes com uma única dose, às vezes são necessários mais. No caso da ketamina, o protocolo é diferente, são 8 doses, mas no caso, por exemplo, da ayahuasca, do DMT, é apenas uma dose, então é um tratamento muito curto, em termos de aplicação de substância, não de psicoterapia. E a gente vê que quase 60% dos pacientes simplesmente respondem, né? E isso é muito gratificante. Pode ser que tenha alguém em casa, mas só 60%, mas 60% é muita coisa, Muita né? coisa. Assim, não é mágica. Também é importante deixar aqui claro para quem está ouvindo a gente, né? Não é mágica. Não são todas as pessoas que respondem, mas se a gente tem 30% dos pacientes que já não conseguem, e desses 30%, mais da metade a gente já traz um alívio, uma esperança, a pessoa consegue se Reduz para 15, né? Uma matemática simples, assim, bem, né, por cima. Os antidepressivos são aprovados em pacientes não resistentes com menos de 50%, numa média aí de 45% de resultados positivos em pacientes não resistentes. A gente está falando aqui de pacientes mais graves, já resistentes, e com 60% de resposta. E com uma diferença, que a intervenção não é diária e prolongada durante meses. Muitas vezes a gente fala de uma única intervenção ou de poucas sessões. Ou seja, isso, do ponto de vista da psiquiatria, é fenomenal. Não é 100%, mas em nada em medicina a gente vai tratar e vai curar 100%. Exatamente, nada é 100%. Tem uma dor de cabeçazinha que a gente toma lá, que é a coisa mais comum do mundo, você toma, às vezes não passa. Às vezes a aspirina não resolve. Então... E a questão dos efeitos colaterais também, né? Se a gente for comparar a quantidade de efeitos colaterais que as medicações clássicas elas trazem, são muitas. E muitas vezes são causas de desistência de tratamento e que não tem, então, com psicodélico. Assim, então é muito gratificante. Eu acho que a gente também tem que agradecer aqui o apoio da instituição, da UFRN, do Onofre Lopes, que desde sempre foram muito parceiros com a gente. Agora a FUNPEC no curso. Então, assim, a gente recebe um apoio muito grande da instituição. Não é fácil fazer ciência no Brasil, a gente não tem recurso, é muito sofrido. A gente precisa realmente melhorar essa questão de aporte financeiro para a ciência. A gente tem grupo de qualidade, as pessoas gostam de fazer pesquisa. A gente tem pacientes para desenvolver pesquisa.
Porque a nossa população, ela tem isso também, ela acredita na ciência. Sim, ela se dispõe a ajudar. Se dispõe a participar, o que não acontece em todos os países. Sim. Tem muitos países que eles têm o dinheiro, eles pagam para os pacientes nas pesquisas, mas eles não conseguem recrutar. A gente tem uma lista enorme. De pessoas querendo colaborar, ajudar. Então, realmente é muito gratificante. Se a gente tivesse um apoio financeiro melhor, enfim, desde que a gente não tem aqui, né, essa tradição aqui no Brasil, de parceria privadas, de empresas, de fundações também, ia ser muito importante. Eu acho que a gente ia poder colaborar doações muito também, mais. quem tiver grana aí, quiser doar. Exatamente. Doações, parcerias. Isso ia ser muito importante, porque a gente, sem dinheiro, consegue fazer muita coisa. Então, a gente, com um aporte, né, uma ajuda, a gente ia conseguir ajudar muito mais gente e progredir muito mais rápido. E assim, só para as pessoas entenderem, e para isso, daqui a pouco eu vou ouvir o Lucas também, ouvir um pouco dele, essa questão da ciência, a gente sempre bate isso aqui no Funcast, mas é importante sempre falar. Os professores, alunos, enfim, eles fazem mágica, a palavra é essa. Com o dinheiro que tem, é feito mágica para o resultado que existe. E eu falo muito nessa tecla do setor, principalmente privado. Não falo muito da parte federal, enfim, das instâncias políticas, porque, enfim, mas eu falo do setor privado. E assim, às vezes a pessoa nem conhece que isso é possível. Mas sim, se você, por exemplo, é da área de farmacêutica, ou é um hospital, enfim, seja o que for, que tem, como o Marcelo falou, tem grana para investir, você pode investir numa pesquisa, reunir essas mesmas pessoas que estão aqui, queria pesquisar sobre esse assunto, vocês têm interesse? Tem. E aí vai lá, se desenvolve um projeto dentro da fundação e é aplicado, se precisa construir laboratórios, precisa contratar gente, professor, enfim, tudo isso é desenvolvido entre o FRN e a fundação. E o resultado disso pode ser muito benéfico, aí pensando na questão da grana, às vezes o empresário pensa muito na questão do investimento, sim, certo. Ok, vai ter o resultado, se Deus quiser vai ter o resultado, mas enfim, isso vai ter retorno para mim? Pode ter retorno, né? Pode ter retorno. Tanto científico, que vai ter, claro, quanto também de financeiro. Então, para você empresário, você que tem dinheiro para investir, que quer, isso é um caminho, sim. Existem pessoas qualificadas, pioneiras, referências no mundo inteiro dentro da UFRN, que podem desenvolver um projeto, né? Claro que isso aí tem que ser conversado, tem que ter muito bem definido, mas que podem desenvolver esse projeto junto ao UFRN e a Fundação vai dar esse apoio financeiro administrativo para que se desenvolva atividades como essa. Então, isso é um alerta para você que está aí empresário, enfim, seja como for, existe essa possibilidade, sim, basta procurar os professores, a Fundação e a gente consegue conversar sobre o assunto. Só para deixar isso claro que às vezes as pessoas não sabem que isso é possível, né? Chegar a formar um grupo de trabalho e desenvolver uma pesquisa. Lucas, queria que você ouvisse você também essa questão de como você se sente, né, enquanto profissional, está numa área que é pioneira, de estudos pioneiros, aqui na UFRN, que provavelmente, muito provavelmente, vai ajudar bastante tempo daqui a alguns anos. Veja, Antônio, a humanidade está indo num caminho que, se continuar nele, não vai muito longe, não. Acho que isso já está ficando cada vez mais claro para todo mundo. É um senso comum já. Então, eu acredito que o uso de psicodélicos, que vale a pena lembrar, é milenar, né? Ele vem de povos originários há muito tempo. Não foi a medicina que está ficando famosa por causa disso, mas dentro também do uso nativo, o uso das substâncias psicoativas tem um caráter muito de uma autoaprimoração do ser, no sentido de também trazer uma consciência de como eu posso ser melhor para mim mesmo, para minha saúde, para minha própria saúde, mas também para a saúde da comunidade e do planeta. Então, eu acredito que trabalhar com psicodélicos é uma forma de trabalhar por um mundo melhor, pelo futuro do planeta mesmo. Se a gente pega, por exemplo, tem estudos com ayahuasca, entrevistando pessoas que fizeram experiências com ayahuasca em grupos com israelenses e palestinos. E em que foi possível haver algum tipo de conciliação entre essas pessoas. Tem uma série de considerações a respeito disso, mas até por essa questão que está em voga agora. Bem atual. Se a gente pega, né, essa questão de guerras, conflitos, muitas vezes são motivadas por questões muito de competição, muito por um sistema social que prevalece no mundo. Então, trabalhar por quebrar esses padrões, no sentido de aumentar a empatia, aumentar a compaixão. A gente pode falar de outras práticas, pode falar de yoga, pode falar de budismo, pode falar de uma série de coisas que
trazem esses valores, né? Então, a Psicodélicos também tá nesse sentido. Agora eu vou falar do curso, né? A gente falou sobre todo o assunto, explicou, dissecou bastante aqui. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse curso que vai ter, que é sobre o mesmo assunto que a gente está debatendo. Só vou pegar que é sobre medicina psicodélica, vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de novembro. As inscrições já estão abertas. São 5 módulos em 10 aulas expositivas que serão ministradas de forma presencial no auditório do Instituto do Cérebro, da UFRN, e também sendo simultaneamente transmitido via streaming para participantes que optarem pela realização do curso de forma remota. Primeiro, eu queria que vocês falassem em questão de inscrições e algo bem interessante, você, por exemplo, está em outro estado, não pode vir para cá, pode participar do curso de qualquer lugar do mundo, né, Nicole? Exatamente, pode participar à distância. É interessante a gente ressaltar que não vai ficar gravado, então realmente é ao vivo. E temos a vaga limitada, apesar de ser à distância, as vagas também são limitadas à distância, porque o que a gente quer proporcionar para o nosso estudante, né, o nosso, enfim, participante, profissional que está à distância, é que ele sinta-se como se ele estivesse com a gente no auditório do Instituto do Cérebro. Então, vai ter um momento que vai ser reservado para o pessoal que está à distância fazer perguntas, ter essa interação. Então, por isso as vagas são limitadas. É importante que as pessoas corram para se inscrever, porque a gente está com bastante demanda, estamos muito felizes, porque está um sucesso e não tem muita vaga mais não. E como é que faz para se inscrever? Vamos lá, vamos começar do básico agora. Os dias a gente já falou, só vou repetir aqui, são os meses de novembro, vai acontecer presencialmente no Instituto do Cérebro, 17, 18 e 19 de novembro. E eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, que o pessoal está assistindo, quer indicar para alguém, faz como para se inscrever? A pessoa pode acessar o nosso site, que é neuro.ufrn.br/curso Medicina Psicodélica. Vamos lá, repetir. neuro.frn.br/curso Medicina Psicodélica. Tem também um perfil no Instagram que tem todas essas informações, que é o... Perfil no Instagram, @curso Medicina Psicodélica. Bem fácil, @curso Medicina Psicodélica. Vamos lá. Exatamente. Lá no Instagram pode encontrar um link para um grupo de WhatsApp exclusivo, onde a gente está também divulgando todas as informações em primeira mão. E através do site ela tem o link de inscrição, em que basta preencher os campos, estudantes enviar um comprovante de estudantes e fazer a inscrição por lá. Só para repetir, o site é o neuro.frn.br/curso Medicina Psicodélica. E o Instagram é também fácil, @curso Medicina Psicodélica, não é isso? Exato. Lá tem todas as informações, o link para inscrição também, valores, enfim, tudo como vai ser. Agora eu vi que vai ter bastante gente, né, nesse curso. Vamos sim, vamos ser 3 dias de evento, então a gente tem a sexta-noite, o sábado e o domingo, são 15 horas de aula, temos diferentes módulos, temos o módulo de sociedade, neurociência e psiquiatria, Psicologia. É muita coisa. São 5 módulos. Química, são 5 módulos e a gente vai trazer muita novidade. Sim. Então, porque como a gente faz pesquisa clínica, sim, então a gente às tem vezes, cada mês tem uma novidade. Muita novidade, coisas que a gente ainda não publicou, que a gente vai trazer em primeira mão, protocolos de como é que estão sendo feitos. Então, é um grupo que tem uma variabilidade, inclusive, né, de estudos. Então, a gente tem pessoas que trabalharam com LSD, pessoas que têm com ayahuasca, com DMT, com a ketamina. Então, realmente, a gente vai trazer muita informação. O curso vai ser muito legal. O público-alvo, só para as pessoas entenderem, assim, queria que vocês falassem um pouquinho. Enfim, qualquer pessoa que quiser fazer o curso, faz, né? Mas existe, claro, um público-alvo, né? Que vocês falassem, o pessoal que está trabalhando realmente com essa área, da área da medicina, enfim, psicologia, área da enfermagem, enfim, qual o público que vocês, assim, não que seja determinante, mas que geralmente o pessoal se interessa mais nesse assunto? Qual o público-alvo, mais ou menos, do curso? Assim? Talvez profissionais de saúde e também cientistas e estudantes. Sim. Eu penso nessas 3 áreas, essas 3 grandes áreas, né? Os profissionais de saúde incluindo desde medicina, a psicologia, a enfermagem, profissões relacionadas ao cuidado, que vão ser quem vai estar na linha de frente aplicando. Cientistas também interessados nos conhecimentos mais novos, em fundamentar melhor, talvez quem sabe fazerem conexões, conhecerem outros pesquisadores da área, e os estudantes. Vejo que é um campo que quem está estudando hoje vai no futuro
tá lidando com isso na prática, né? Isso, é. E uma coisa também interessante, como claro, tem um público-alvo, né, específico, mas qualquer pessoa, né, pode participar, se interessar pelo assunto. Às vezes a pessoa é um curioso da área, por exemplo, vocês falaram do uso já de tem alguns resultados da questão anti-inflamatória, né? De repente existe um médico lá, reumatologista, que talvez queira aprender um pouco mais daquilo, como o Marcelo falou, de algo que vai ser prático no futuro, também pode participar, né? Pode sim. Inclusive, a gente está organizando o curso de uma maneira que ele seja de fácil compreensão. Não quer dizer que seja com nível elementar, mas que a construção do conhecimento, ela se dá do início e vai chegando na parte mais elaborada. Então, na verdade, se a pessoa tem interesse, quer ir lá e compreender um pouco, é só se inscrever, agora rápido. Isso é Estamos importante com falar, né? Que às vezes a pessoa fica assim, e eu luto muito por isso dentro da academia, que a construção do conhecimento, ela às vezes é um pouco mais rebuscada, existe um pouco mais da questão técnica, mas a divulgação, a comunicação deve ser de fácil acesso, para todo mundo entender. Não adianta eu produzir conhecimento, enfim, lá muito elaborado, mas na hora de passar, de comunicar, a gente passa e ninguém entende nada. Então não há comunicação dessa maneira. Então é importante também essa questão de a gente estar sempre preocupado em como passar esse conteúdo, né? Um conteúdo que ninguém entende não é conteúdo, não serviu de nada. Então é muito interessante parabenizar vocês por essa preocupação, né? Porque, enfim, vai ter profissionais de várias áreas, às vezes a área da psicologia vai entender um pouco mais uma área, a medicina não vai entender muito bem e assim vai, né? É importante que todo mundo consiga entender. E, Antônio, eu acho importante também relembrar, né, para as pessoas que é uma oportunidade de se conectar a essa rede de profissionais, de pessoas interessadas no tema. A gente chama de networking. Networking no Brasil, né? Porque muitas vezes a pessoa, até para quem vai fazer a distância, ela está numa cidade que não tem outras pessoas, não encontra essas muito pessoas. Interessante. Então, ela se ter acesso, vai ter um grupo ali, ela vai conhecer pessoas, as pessoas que vão estar no presencial, elas têm também a oportunidade de conversar com os próprios professores, as pessoas que estão trabalhando, fazendo estudo clínico na área. A gente vai ter espaço na programação ali durante os coffee breaks que ela pode chegar e conversar mesmo com os professores. Então, é uma oportunidade muito boa para fazer esse networking também. E desse curso pode sair diversos outros ideias de curso, ou até mesmo pesquisa, né? É interessante quando a gente junta pessoas como o Lucas está falando aqui, de repente uma pessoa lá no interior do Pará, ou lá, enfim, se interessa sobre o assunto, vai poder participar desse curso, tem um pensamento, existe um conhecimento, sei lá, empírico lá na região que pode ser aplicado, enfim. É muito interessante essa questão de reunir pessoas de todos os lugares do mundo, né, num curso como esse. Eu queria que, só para fechar um pouquinho, a gente já está passando um pouquinho da hora, chegando na hora, na verdade, queria que vocês abrissem espaço para vocês falarem mais uma coisa sobre o curso, alguma coisa, fazer um chamamento final, né? A Nicole falou que as inscrições são limitadas, então se você tem interesse, vai lá, vai no site que a gente falou, a gente vai repetir já para ficar bem afixado aí na sua mente. A gente vai, mas enfim, procura logo, porque quando acabar, enfim, já era, não tem mais como voltar atrás, né? Aí tem que vá buscar lá, procure saber valores, dias, horários, enfim, tudo isso tem tudo lá no @curso Medicina Psicodélica, e no site também que a gente vai repassar aqui, que eu acabei me esquecendo já, mas a gente vai repassar novamente. Eu queria abrir para vocês aí, para a gente finalizar o nosso Funcast, o podcast da Funpec, que certamente foi muito, muito especial para todo mundo que está assistindo a gente em casa. Pode falar. Acho que vale lembrar também que o curso vai ser certificado, né? Sim. Um certificado reconhecido pelo MEC. Como já falamos, curso feito com profissionais que já estão trabalhando efetivamente na área. Agradecer a participação, acho que foi muito legal a conversa. Agradecer também nosso parceiro, que, como você citou, da divulgação científica, temos o Ciência Psicodélica, que no Instagram é @psicodélicaciência, que é nosso parceiro de divulgação, um canal de divulgação científica sobre psicodélicos. Tem muito conteúdo bacana lá. Ótimo. Convido também a conhecerem. E, mais uma vez, convido a todos e todas a se inscreverem, fazer o máximo possível para conseguir participar, porque é uma oportunidade única e, como a Nicole falou, não vai ficar gravado. Por que participar desse curso, né? Estava aqui pensando numa resposta. Eu acho que ter o contato com os professores que estão levando esse tema para frente é muito importante. Então, eu queria destacar, o Brasil, ele é considerado o terceiro país de maior impacto em publicações científicas sobre psicodélicos no mundo. Imagina se tivesse apoio, né? Imagina se tivesse apoio. Boa parte pelos estudos realizados aqui na UFRN, Instituto do Cérebro,
nas colaborações com o Departamento de Fisiologia, de Medicina Clínica, do Hospital Universitário, etc. Então, é um grupo muito qualificado, é um grupo que colocou o Brasil no mundo a respeito da pesquisa com substâncias psicodélicas, muito de ciência básica, muito de pesquisa clínica. Eu estava fazendo uma conta de padaria, o grupo acho que soma mais de 400 sessões com substâncias psicodélicas de experiência acumulada. Como ele falou, mais de uma década de experiência de trabalhar com essas substâncias em contextos científicos rigorosos. Então, é uma informação de grande qualidade que você não tem acesso em outros contextos, né? Esse daqui é um corpo docente muito único que se formou. Acho que isso daí já justifica bem a participação. Nicole? Uma questão interessante, nesse ano, acho que em junho, a gente teve o maior congresso em Denver, nos Estados Unidos, que foi um congresso feito pela MAPS, uma instituição americana. Tiveram mais de 10 mil pessoas participando. Então, cientistas, comunidade indígena, né, instituições da sociedade de maneira geral, foram lá para discutir sobre isso, os avanços, né, nessa área dos psicodélicos, principalmente da saúde mental. E 4 pessoas que estão no nosso curso estavam lá. Então, assim, para ver como é de qualidade os docentes que estão participando. Foi a maior delegação brasileira lá no Psychedelic Science, e parte deles estão aqui. Então, eu acho que isso é um motivo legal, dizer que o futuro é agora, né, que já está acontecendo no mundo todo, vai chegar aqui no Brasil, da mesma forma que a cannabis, né, está sendo incluída na questão da saúde mental, da medicina, vai chegar o momento do psicodélico. E se você está em casa pensando se vou ou não fazer o curso, já chegou a hora de você decidir. Não deixe para o futuro, que o futuro é agora. Entre lá no nosso Instagram, visite o nosso site, dê uma olhadinha com mais calma na nossa programação, conheça os docentes, veja as pesquisas que são realizadas pelo grupo e se inscreva. Então é isso, pessoal. Só para repassar aqui novamente, o curso acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, de forma presencial no Instituto do Cérebro, da UFRN, e também no formato, vamos dizer assim, online, streaming, né? Você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. As inscrições já começaram, são vagas limitadas, né? E é bom que você corra, porque eu acho que esse curso aí vai se esgotar rápido. São 5 módulos em 10 aulas expositivas. Aí você quer saber onde vai se inscrever. É bem fácil. Você pode achar o perfil do Instagram, que hoje todo mundo usa a rede social, né? @curso Medicina Psicodélica. E tem também o site, que é o www, que todo mundo já conhece, não precisa nem falar, que é o neuro.frn.br. neuro.frn.br/curso Medicina Psicodélica. neuro.frn.br/curso Medicina Psicodélica. Vá lá, acesse agora, já deixa salva aí para poder fazer a sua inscrição. Queria agradecer a todos pela participação. Lucas, Marcelo, Nicole, muito obrigado. Foi muito bacana esse bate-papo com a gente aqui. Passou voando, porque quando o assunto é bom, passa muito rápido. Queria agradecer a você também que está nos assistindo aí pelo canal da FUNPEC. Muito obrigado pela sua participação. Vou fazer aquele pedido de sempre, né? Curte, compartilha e comente. Envia para a pessoa que você acha que vai gostar desse assunto, se interessar no assunto, já encaminha e já compartilha, e não esquece de curtir também, que é muito importante pra gente. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Até a próxima e tchau.